ele vai perguntar sobre os processos de separação de mistura. Tem que ficar esperto que ele coloca uma expressão que é assim, a chave para você resolver a questão. Se liga, que é essa aqui, ó. Junto com o petróleo se encontram também os componentes mais densos. E esses caras têm que ser eliminados na primeira etapa. Mas repara, se eles são mais densos, o que quer dizer isso? Que eles têm maior densidade do que o teu petróleo. Então vamos imaginar o seguinte, ele fala assim, ó, decantação. Vamos analisar o que é a decantação, mas aí... A decantação é um processo de separação que pode ser aplicado em vários tipos de misturas, mas normalmente heterogêneas. Você pode ter a decantação líquido-líquido, que serve para uma mistura tipo água e óleo. Se liga só nessa aí da tela. Esse aqui, então, é o processo de decantação em que você tem duas substâncias, o óleo e a água, ambos têm densidade diferente, e você coloca os dois para separar. O mais denso vai ficar embaixo, e o menos denso vai ficar em cima. Ele fica como sobrenadante. Você abre a torneirinha e o mais denso desce aqui. Tá aí o processo de separação de mistura de líquido com líquido. Água e óleo é uma boa por decantação. Mas a decantação também pode ser utilizada para mistura sólido-líquido. Ainda no item A, então, você pode ter uma segunda forma de utilizar a decantação, que é quando você tem uma mistura de sólidos com um líquido, mas mistura heterogênea. A fase mais densa vai descer, que é um grande processo para separar e resolver o nosso problema nesse negócio do óleo, do jorrar o petróleo. Então, olha só, vamos desenhar aqui sinteticamente. Eu desenho aqui um copo graduado da química, para os íntimos chamados de Becker. E nesse copo graduado, aqui embaixo, você vai ficar então com os mais densos, que são quem? Argila mais areia. Os mais densos vão para baixo. Aqui no meio, você vai ter a mistura de água salgada. Água mais sal. Água mais sal. E não te esqueças que você ainda vai ter o petróleo. E que como o petróleo é menos denso, porque o texto informou isso, você aqui vai ter o petróleo sobrenadando. O petróleo vai formar uma camada superior, que você vê aqui, em relação às outras. Com isso, os outros descem e você pode separar o petróleo. Resposta a essa questão é letra A.